Olá a todos, bem-vindos a mais um Como Estamos de Marxismo. Neste episódio vamos falar sobre o equilíbrio entre a filosofia liberal e a filosofia marxista. Tivemos a ver as diferenças entre as duas no último episódio. Hoje vamos ver se é possível haver um equilíbrio entre as preocupações dessas duas filosofias. Continuamos a seguir a estrutura deste livro, Como Estamos de Marxismo, e podem adquirir através do link que está na descrição ou no link da bio, se estiverem a ver no Instagram. Será que há uma forma de harmonizar a preocupação marxista com os mais vulneráveis, com a preocupação liberal com os direitos individuais e a responsabilidade individual, aquilo que é conhecido como meritocracia, que é um sistema em que os indivíduos são encorajados a trabalhar para se superarem e progredirem na escala social, ao passo que no comunismo os indivíduos recebem do Estado aquilo que precisam para sobreviver, às vezes é o mínimo e muitas vezes, ou se calhar a maior parte das vezes, nem isso, nem recebem o mínimo para sobreviver, mas é o Estado que atribui ao indivíduo, independentemente independentemente da forma como o indivíduo se esforça para progredir. Não há progressão, é o Estado que administra isso. Será que há uma forma de harmonizar as duas coisas? Há tentativas, mas desde logo é importante dizer que a China não é uma dessas tentativas, porque temos a ideia de que a China é uma economia que se abriu ao exterior, é uma economia liberal e, de facto, economicamente, a China tornou-se um país liberal, no sentido em que há liberdade de investimento e há propriedade privada, mas a China continua a ser um país que oprime, que suprime a liberdade de expressão, que suprime os direitos individuais. Portanto, não é um país liberal todo, não é uma tentativa de harmonizar o liberalismo com o marxismo. É só uma tentativa de crescer economicamente enquanto se mantém um regime totalitário, que é característico dos países comunistas. Mas será que o equilíbrio é possível? No início, na gênese das ideias socialistas, pessoas como Owen, Fourier, Saint-Simon, estes teóricos do início do socialismo, das ideias socialistas, eles tinham uma ideia para o socialismo e o socialismo é diferente do comunismo, embora tenha muitos pontos de contacto, obviamente. Mas o socialismo, a maior diferença do socialismo para o comunismo é que os socialistas eles não acreditavam na revolução armada, não acreditavam na violência para atingir os fins, eles acreditavam numa transformação social pacífica. E acreditavam em quê? Basicamente vamos falar aqui em três coisas. Eles acreditavam numa liderança fluida, não num regime oligárquico com meia dúzia de pessoas a controlar os destinos das nações e de uma forma permanente, de uma forma vitalícia. Eles acreditavam em rotatividade na liderança. Eles acreditavam, sim, que a riqueza devia ser igualmente distribuída por todos, e isso de facto é uma marca que depois o marxismo adotou, e acreditavam também que a propriedade privada, apesar de ter que ser muito limitada e administrada também pelo Estado, mas podia ser permitida, ou seja, não tinham a visão de erradicar completamente a propriedade privada. E por causa desta moderação, eles foram chamados de utópicos. Aliás, Marx chamou este tipo de socialismo utópico. Ele achava que eles eram utópicos, mas os próprios socialistas na gênese, eles assumiam-se como utópicos porque eles viam uma sociedade utópica em que havia justiça para todos. E Marx deu-lhes razão e chamou-lhes utópicos, dizendo que não podia haver transformação social sem violência e sem uma ditadura do proletariado. De forma pacífica não se ia lá, segundo Marx. Será que o equilíbrio é possível? As ideias destes teóricos foram chamadas de utópicas, eles próprios assumiam-se como utópicas, mas a verdade é que este tipo de socialismo não está só na gênese do comunismo, está na gênese também do modelo europeu da social-democracia, que é o sistema que é mais comum nos países ocidentais. E parece que há um equilíbrio, ou pelo menos tenta-se atingir esse equilíbrio. Como é que se tenta atingir esse equilíbrio?
tenta-se ter uma social-democracia pacífica, ou seja, em que os direitos do indivíduo são respeitados, mas numa matriz socialista, não totalitária, é democrático, não é um regime, não é um sistema, não é uma filosofia ditatorial. Então o Estado é visto como tendo que administrar também os recursos para garantir que há justiça social, para garantir que todos tenham acesso àquilo que é essencial, e por isso há a chamada proteção social, os direitos individuais são prezados e o Estado regula os mercados, supostamente nas nas democracias o Estado regula os mercados e não deixa os mercados funcionarem de uma maneira ultraliberal, como falamos também que era o caso em alguns países, como foi o caso, como é o caso, como se aproxima mais dos Estados Unidos dessa situação. Então tenta-se alcançar um equilíbrio que obviamente é sempre imperfeito. E isto há que ter em mente. Os desequilíbrios são constantes. Há desequilíbrios para o lado do liberalismo, que produzem, como no exemplo que vimos no caso dos Estados Unidos e no caso de outros países ocidentais, né, que produzem crises financeiras, porque quando se desequilibra uma sociedade para o lado do liberalismo, do ultraliberalismo, os mercados funcionam livremente e o objetivo dos mercados é o lucro e não é o bem-estar necessariamente das populações. E essas duas coisas normalmente nem sempre estão juntas. E depois há desequilíbrios para o lado do socialismo, que produzem, como vemos também nas nossas sociedades, nas sociedades ocidentais, por vezes produzem uma certa dependência do Estado, uma dependência exagerada do Estado, dos subsídios do Estado, que promovem uma certa falta de empreendedorismo, porque as pessoas têm a garantia de que o Estado não vai faltar, não vai deixar que lhes falte o essencial, então não se tentam superar, não tentam arriscar para empreenderem, e nisso os Estados Unidos há que dizer que é um exemplo de empreendedorismo, porque há esse encorajamento ao indivíduo se superar, e também produzem então, os desequilíbrios para o lado do socialismo produzem então uma certa desresponsabilização. Agora, é inegável que o liberalismo produziu sociedades mais livres, e o comunismo nunca sequer chegou perto de produzir uma sociedade livre, mas também é claro que sem um certo contrapeso socialista, sem aquele contraditório socialista de chamar a atenção para os mais vulneráveis, que o Estado deve garantir a sobrevivência dos mais vulneráveis, deve garantir o mínimo para que as pessoas não fiquem desamparadas. Então, esses dois lados parecem promover um certo equilíbrio, parecem promover uma certa estabilidade social. E, de facto, na história não se conhece, não é conhecido um sistema que produza mais, que seja mais igualitário e que seja mais justo do que a social-democracia. Ou talvez, se quisermos dizer, que seja menos injusto, porque, como já dissemos, e nunca é demais repetir, os desequilíbrios são constantes. Então esse equilíbrio é sempre tenso, é sempre imperfeito, mas até agora, parece que é o sistema, parece que é a filosofia que mais promove uma certa estabilidade social, uma certa justiça social, em que há um encorajamento para o empreendedorismo, um encorajamento para o indivíduo sabe que se trabalhar o suficiente tem mais hipóteses de ascender socialmente, e também os mais desamparados sabem que pelo menos não morrem à fome, pelo menos o Estado garante que não vão ficar completamente desamparados. Parece de facto um modelo de sociedade que nós temos menos injusto. Mas ainda assim, os desequilíbrios acontecem e os desequilíbrios também promovem descontentamento com este sistema. E nós temos visto um descontentamento generalizado com os sistemas sociais democratas da Europa, o modelo europeu, e daí que vemos a ascensão de movimentos como o chamado alt-right, é um termo que vem dos Estados Unidos, mas do mundo dos países da esfera anglo-saxónica, mas
mas que significa extrema-direita, né? A ascensão da chamada extrema-direita que se envolve e o que vemos desenrolar-se é uma guerra cultural, uma guerra de valores entre os valores de esquerda e os valores da direita. E as posições extremam-se. Vivemos num mundo polarizado, em que é cada vez mais difícil ver moderação. E as pessoas realmente cada vez acreditam menos na moderação. Isso vê-se pelo crescimento dos extremos. Quando os extremos crescem em sociedades democráticas, significa que as pessoas não veem a moderação como uma solução. E da parte destes movimentos de extrema-direita, há a ideia ou a acusação de que a esquerda, a extrema-esquerda, está a lutar para destruir os valores ocidentais tradicionais, como a liberdade de expressão, como a família nuclear, como a ciência, como a sexualidade, a masculinidade. É esta acusação destes movimentos de extrema-direita chamados de extrema-direita, é discutível se realmente estamos a falar aqui de extrema-direita, mas de facto o que temos hoje é que estes movimentos não há nada à direita deles. Então, com segurança, nós podemos chamar extrema-direita porque estão no extremo daquilo que são os ideais de direita. Da mesma forma que os movimentos de extrema-esquerda estão no extremo daquilo que são os ideais de esquerda. Estes movimentos de extrema-direita acusam a extrema-esquerda, acusam os movimentos de esquerda de quererem destruir então as fundações da civilização ocidental e usam um termo que é o termo sobre o qual nós nos vamos concentrar nos próximos episódios, que é o marxismo cultural. E de facto é também o tema que está a ser tratado em todo este podcast e que é tratado também no livro, porque a ideia é falarmos do marxismo cultural de uma perspectiva cristã. Então fiquem atentos aos próximos episódios, vamos entrar a fundo no marxismo cultural. Até lá, não se esqueçam, vivam com Cristo no centro.